Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 6 de junho de 2022. Queria só fazer uma atualização ou algumas atualizações sobre o último vídeo que eu fiz. Está tendo muita informação, muitas questões controversas e eu acredito que a gente está chegando num momento bastante decisivo dessa questão da guerra da Ucrânia contra a Rússia ou da Rússia contra a Ucrânia. Pergunta: será a Ucrânia uma bucha de canhão do Ocidente em sua luta em retirada pela hegemonia político-econômica do mundo? Eu lembro sempre do Afeganistão quando eu faço essa pergunta. Bom, segundo o analista de política internacional Alexander Mercuris, acredita que o mais sensato agora para os ucranianos seria um retorno à mesa de negociação com as propostas apresentadas no final de março em Istambul. Aquela mesa de aquela rodada de negociações de paz que estava acontecendo na Turquia antes de acontecer aquele massacre em Bucha. Lá as propostas principais são muito óbvias e claras. É que a Ucrânia abra mão de uma parte do controle do seu território, que o seu governo, independente de qual seja, tenha neutralidade política e geopolítica, e que haja no país leis que garantam a tolerância étnica para a língua e a cultura russa. Nada demais, né? Mas parece que no momento está sendo bem complicado isso. As informações que baseiam essa análise do Alexander Mercuris são o seguinte: os russos parecem que estão alcançando, apesar das grandes perdas, uma vitória tripla: militar, político-econômica e psicológica. Tá? Do ponto de vista militar, a conquista do Donbass, de quase todo o litoral do Mar Negro, com exceção de Odessa, e de toda a costa do Mar de Azov. Isso é praticamente o objetivo inicial dos russos desde 2014. E apesar dos ucranianos estarem argumentando que se lhe derem as armas, eles vão conseguir reconquistar esse território até o fim do ano, não há exemplos disso na história. Sabe? O exército russo não é um dos maiores exércitos do mundo, tem largo conhecimento e experiência recente em lutas desse tipo. E olhando assim para os conflitos que a gente conhece, que aconteceram recentemente nesse sentido, vamos usar o Afeganistão. Quando os americanos invadiram o Afeganistão, houve a resistência por parte dos afegãos. Em alguns momentos pareciam que os americanos sofreram várias derrotas assim simbólicas, mas no fim a força, a imensa superioridade bélica dos americanos foi a que levou a parada. Então não há muita esperança com relação a isso. Que os analistas sérios da área militar dizem que o território que os russos já conquistaram, eles vão assegurar e não vão abrir mão disso e não vão colocar isso, ainda mais que ganharam militarmente, não vão colocar isso na mesa de negociações, ou seja, para os ucranianos já era essa parte. Se não for mais, se não perderem mais, né? Do ponto de vista econômico e político, tem as questões da inflação, dos aumentos de preços de forma praticamente descontrolada aqui, seja de trigo, alimentos, gás, óleo e outros insumos como fertilizantes agrícolas aqui para toda a região da Europa. E, por exemplo, os Estados Unidos tinham baixado ninguém sabe disso, ninguém circula essa informação, isso aí está sendo divulgado pela Embaixada da Rússia aqui na Alemanha, de que o embargo norte-americano aos fertilizantes russos já foi suspendido. Eles já não estão mais fazendo embargo, sanções contra os fertilizantes da Rússia, que é o maior fornecedor, um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo, se não o maior. Então é muita coisa que é falada e que não se aplica na prática. O New York Times publicou um estudo do JP Morgan na sexta-feira agora, passada,
onde alertava para, eles chamam uma crise furacão na economia da Europa e dos Estados Unidos para os próximos tempos, próximos meses agora. Uma crise furacão, uma coisa sem precedentes, sabe? Isso está causando problemas em diversos países aqui da Europa. Vou citar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o Silvio Berlusconi na Itália, que é um apoiador do governo do primeiro-ministro italiano Mario Draghi, assim como o primeiro-ministro já tinha falado, ele também defendeu que a Europa e os Estados Unidos é que estão se isolando do mundo. Não é a Rússia que está sendo isolada, é os Estados Unidos, está havendo uma virada geopolítica. E vocês já vão entender por quê, sabe? É simples ver a questão política em outros países da Europa. Por exemplo, na Estônia, que é um governo dos mais pró-Ucrânia e contra o Vladimir Putin, contra o russo, colapsou o governo por conta da crise interna, econômica e, claro, leva a uma crise política. Na Alemanha, apesar de toda a forçação de barra da coalizão de governo, que seja sociais-democratas, verdes e liberais juntos num governo só, apesar de toda a forçação de barra, as pesquisas de opinião mostram que não mais que 50% da população, e é uma propaganda massiva, você não tem acesso aos canais russos, por exemplo, o contraponto russo aqui, não chegou a 50% da população no apoio, por exemplo, ao fornecimento de armas. Você entende? Na parte leste do país, esse apoio não chega a 35%, segundo as pesquisas de opinião oficial aqui da Alemanha. Sabe? O governo está sob pressão, até mesmo dentro da sua própria coalizão, pois membros do Partido Social Democrata e também até dos verdes, há dissidentes internos que votam contra, por exemplo, esse orçamento extraordinário de 100 bilhões de euros para investimento em armamento, para, digamos assim, a reequiparação, para a recuperação bélica das Forças Armadas da Alemanha. Tá? Não há consenso disso. Porque, claro, os argumentos, apesar de repetidos, como na verdade de Goebbels, 1000 vezes a mentira repetida se torna verdade, as pessoas ainda pensam e elas veem que muitas coisas não fazem sentido, não só pelo argumento em si, mas pela experiência passada das coisas. Tu vai olhar a Inglaterra, o governo Boris Johnson, que é também um dos maiores apoiadores dos ucranianos. Boris Johnson foi até a Ucrânia lá, falar com Zelensky, fazer aquele jogo de cena que ele adora fazer, aquele cabelo espetado dele, tá por um fio, tá para ser votado outra, né, como é que chama? Moção de quebra de confiança nele e ele perde o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. Sabe? O Emmanuel Macron já se falou, já se pronunciou muito preocupado, porque a pesquisa de opinião está mostrando que os europeus estão entendendo o quão grave é essa crise e quão perigoso é entrar numa guerra contra não só a Rússia toda poderosa militarmente, mas também com um país do qual os europeus dependem crucialmente para seus insumos mais básicos, né? Alimentos, combustível, aquecimento. Então o Macron também tá com medo de se deixar acontecer mais coisas nessa linha de acirrar esse conflito, ele acaba perdendo as eleições parlamentares regionais e isso comprometa completamente o governo dele, a continuação do governo dele. Né? Uma coisa interessante que aconteceu aqui agora na semana passada, na sexta-feira também, foi a presença do presidente do parlamento ucraniano aqui, o Ruslan Stepanchuk. Ele veio em roupa militar, parecia um urso, um cara gigante. O primeiro-ministro Olaf Scholz parecia um anão perto do cara. Mas eu achei interessante que ele veio em roupas militares, ficou nem uma hora dentro do parlamento e acho que se enfadou, porque as discussões dentro do parlamento alemão, elas estão basicamente focadas nessa disputa interna entre qual a política para fazer agora, e mesmo o governo tendo maioria, nitidamente rachas dentro das estruturas de poder para manter essas propostas, porque a Alemanha tem problemas estruturais gravíssimos que não estão sendo trabalhados, que não estão sendo atacados. O foco está todo na guerra, vender armas, solidariedade e o resto das coisas é tudo meio paliativo. Propostas como, por exemplo, agora um desconto nas passagens de transporte, mas que vale só por 3 meses.
Ou a mesma coisa, um desconto no combustível, no imposto do combustível, que tem uma duração, acho que até o final do ano, nem isso, sabe? Sendo que os preços depois já se sabe, agora que aumentou, depois não volta mais. Né? Sem falar o hiperendividamento do Estado por conta da pandemia anteriormente e agora com a guerra. Né? O chanceler Olaf Scholz, depois de muito pressionado, concordou, olha o jeito que está a coisa, ele concordou em entregar lançadores de foguetes de última geração, os foguete antiaéreo, sistemas de foguete antiaéreo Iris-T. Só que eles têm o radar, um sistema de radar com os lançadores de foguete para abater aeronaves que venham atacar os ucranianos e tal, né? Esse é o sistema que eles queriam vender. Ele fez esse anúncio assim como dizendo, não é verdade que eu só estou prometendo as armas, não estou entregando. Pois a indústria, logo em seguida que ele fez esse pronunciamento, não passou um dia, a indústria se pronunciou e disse que, olha, nós não temos esses equipamentos para fornecer assim a pronta entrega. Tem que fazer encomendas. A nossa melhor perspectiva é em setembro. Do jeito que está o nível do debate, mas ele prometeu que vai entregar o maior apoio. E parece que o presidente do parlamento ucraniano esteve aqui para meio que botar mais uma pressãozinha. Né? Imagina um gigante, um ursão assim, andando dentro do parlamento alemão com seus capangas e guarda-costas, com uniforme militar, assim, com aquela cara de brabo, assim, sabe? É uma coisa meio... Não foi explicado na mídia o que ele veio fazer aqui, a não ser... consolidar os laços de apoio e solidariedade. Esse é o discurso, né? Interessante falar do seguinte, o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, está saindo muito bem nessas questões. Ele disse assim, a Europa e as potências ocidentais gostam de transformarem os seus problemas em problemas do mundo. Ele falou isso, é o eurocentrismo, o velho eurocentrismo. Sabe? E ele disse que ele não só não vai entrar nessa de sanção, embargo contra a Rússia, como ele já acertou com os russos de receber, olha só a jogada do Modi, da Índia, receber o petróleo da Rússia em seu território e depois, numa eventualidade, poder repassar ou o produto refinado, gasolina, nafta, etc., ou o petróleo mesmo, para a Europa. O Modi falou que eu posso fazer isso, não há problema. Ou seja, e isso foi reportado pela Der Spiegel aqui da Alemanha, quer dizer, não é um boato. Tá? Saiu uma reportagem da Der Spiegel sobre essa negociação que o governo alemão estaria fazendo também com os indianos. Ou seja, o Modi joga nas duas linhas. Ele fala com os russos, ele fala com os alemães, ele fala com todo mundo, o Modi. Entende? Não compra essa pilha que os europeus acham que o grande escândalo. Nunca se importaram com as guerras que promoveram em outros lugares. Desculpa falar. Perguntar não ofende, né? Tem vários conflitos acontecendo no mundo. Os europeus sempre foram muito cuidadosos, ou muitas vezes nem isso. Justificaram assim, como é que foi o bombardeio da Líbia mesmo, agora há pouco tempo. Já falei no Afeganistão antes. O grave escândalo, talvez os maiores, mas assim, escancaradamente eurocentrista, né? Mais importante, o presidente do Senegal, Macky Sall, que também é presidente da União Africana, foi falar com Vladimir Putin na semana passada. Foi fazer acordos de segurança alimentar, de garantir o abastecimento do continente com o trigo e com os insumos da Rússia. E lá ele já falou, ele culpou, não é a Rússia, não é o embargo, não é o bloqueio do Mar Negro que está causando o problema da fome no mundo. Palavras do presidente senegalês, presidente da União Africana. É as sanções. Isso está sendo um complicador muito grave, sabe? Mas o que na verdade, os europeus se importam com a fome na África mesmo? Perguntar não ofende.